Muito bem, amada igreja, estamos na casa do Senhor, sempre um prazer, nesse diazinho de chuva, né, pouco menos de gente, mas o pessoal sabe, cada um sabe onde lhe apertam os calos. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Quero fazer uma pergunta aqui aos irmãos antes da gente propriamente começar. Quantos irmãos aqui convertidos tiveram o seu momento de conversão, o seu encontro com Cristo na igreja, dentro de uma igreja? Quem? E quem teve o seu momento de encontro com Cristo em outro lugar que não na igreja? Da mesma forma. Eu também. Eu estava em casa lendo um livro, já contei essa para vocês, quando me sai aos olhos o Salmo 37:5. Dito isso, vimos aqui que a maioria teve o seu encontro com Jesus fora desse ambiente, fora do ambiente da igreja. Temos pontos fora da curva, como o irmão Paulo que se converteu lendo um folheto, como o irmão Elton que se converteu em casa lendo a Bíblia. Nós sabemos disso. Mas há pessoas que vão sendo convertidas, vão tendo experiências com Deus, não necessariamente dentro do ambiente eclesiástico da igreja, não diante de um pastor que, após entregar uma mensagem poderosa, faz aquele apelo e o coro cantando: vem pecador. Como é que é a música, né? Até esqueci do hino. Ó, vem, sem demora, o Salvador, porque vacilar e ter temor, tinha esquecido. Pois é, e aí a pessoa vinha na frente, chorava, mas nem sempre é esse o caminho. E nós precisamos entender isso hoje como igreja, porque a igreja parece que ficou presa num tempo em que se dizia assim: olha, pega teu vizinho, pega teu parente, pega pai, leva para a igreja, e lá ele vai ouvir a pregação do Evangelho. E aí, de quem passou a ser a responsabilidade? Da igreja, do pastor, do grupo de louvor. Porque a gente se acostumou com a ideia das cruzadas, tipo Billy Graham: vamos pregar, ninguém vai pescar de linha mais não, vamos pescar só de tarrafa, só de rede. Pode vir, vem aqui na frente agora. Se você recebeu Jesus, a pessoa vem e tal. Aí você considera que aquela pessoa ali se converteu. Mas muitas vezes essa não é a realidade. E foi bom a gente ter feito essa brincadeira aqui, essa dinâmica no começo, para a gente ver que não é assim que a coisa funciona. Pessoas se convertem no ônibus, pessoas se convertem em casa, pessoas se convertem lendo folhetos, pessoas se convertem lendo a Bíblia, pessoas se convertem conversando com alguém que está cheio do Espírito Santo. E isso não é só de hoje, não. Isso é desde os tempos bíblicos. Como foi a conversão do eunuco lá com Filipe? Ele estava lendo o livro de Isaías. O Espírito usa Filipe, e Filipe então apregou o Evangelho de Cristo. E aquele homem não só crê que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador, como ele diz: eu quero me batizar, e ele é batizado ali. E declara: creio que Jesus é o Filho de Deus. Isto é conversão, é mudar a sua mente, é entender: não, a minha vida não tinha sentido antes de Jesus, eu preciso dele, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. E aí a gente vem
para os filhos de crente. Vocês sabiam que hoje é o dia do filho do pastor Batista? Pensa numa data inútil. Estamos perdendo tempo inventando datas que não servem para nada. Para que serve a data do dia do filho do pastor Batista? Se todo mundo sabe que o filho do pastor geralmente é o mais endemoniado que tem. Não é o caso da minha, graças a Deus. Mas vocês estão rindo porque vocês sabem. Vocês sabem, histórias e mais histórias de filho de pastor. Olha, aquilo ali é filho de pastor. Tu acredita nisso? Não tem que homenagear o filho do pastor, por mais que eu ame a minha. Quem tem o ministério sou eu, não é ela. Enfim, Rosimar, inclusive, me deu uma palavra muito excelente que eu guardei no coração lá no dia do chá de fralda da Letícia, né? No chá de fralda da Helena. Ela falava assim, vocês vão ter filho, você é pastor, mas você é pastor aqui na igreja, lá você vai ser pai. E é isso que eu sou, Rosimar, sou pai. Pastor. Sou pai, sou pastor, sou tudo isso. Mas tem que entender que ela não é extensão do ministério, ela é minha filha. É alguém para quem eu tenho que dar o melhor da minha mente, do meu coração, da minha fé, de tudo. E ela vai absorver, ela vai receber, mas não vou colocar nela aquela pressão de, olha, você é filha do pastor, você não pode fazer isso, você não pode... Coitada da criança, não pode ser criança. Mas deixa eu voltar aqui para o ponto. Um dia ela vai ter que se converter. Não é porque ela é filha do digníssimo pastor Batista que ela é crente em Jesus. Não, está sendo feito um depósito nela, na sua mente, no seu coração. Está sendo apresentado a ela o Evangelho, está sendo apresentada a ela uma visão, uma cosmovisão, uma visão de mundo, segundo a qual Deus existe e criou o ser humano, segundo a qual o homem caiu e é um pecador, e ele precisa ser resgatado, e não tem caminho para o pecador, senão Jesus Cristo, como Senhor e seu Salvador. E isso é uma escolha individual. Ela já conhece, mas ela precisa experimentar, ela precisa viver. Garanto a vocês que o Elton conhecia a Bíblia antes de parar para ler o Evangelho de Mateus. Mas ali ele teve mais que puro conhecimento, ele teve uma experiência. Eu sou nascido e criado na igreja. Conhecia a Bíblia, tinha a Bíblia, ia para a igreja todo domingo, manhã e noite. Mas a minha experiência com Deus não foi lá. Foi em casa. E aí eu pergunto aos irmãos, e essa é a nossa meditação na manhã de hoje. Como tem sido a sua experiência com o Senhor? Porque uma coisa é conhecer de ouvir falar. Aliás, a gente tinha um cântico, hein, Sônia? Bom de lembrar esse cântico, que diz assim, se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer. Pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vá crer. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, dê um tempo e escute, verás afinal que o Deus que eu achei é real. Lembra disso? É verdade, a pessoa que escreveu esta música experimentou verdadeiramente, teve uma experiência com Cristo, aquilo que na teologia nós vamos chamar de encontro com Cristo, que é o primeiro passo ali da salvação. A pessoa se encontra com Cristo e toma uma decisão por Ele e diz, eu sou de Jesus, é isso aí que eu quero para a minha vida, é disso que eu preciso. Ali vem tudo junto, união com Cristo, regeneração, novo nascimento, tudo que você imaginar, tudo entra ali, o Espírito Santo vem e toma conta daquela casa antes bagunçada, e Ele vai arrumando, e Ele vai limpando, e Ele vai transformando. Experiência com Deus é isso. O resto é conhecer, é saber a Bíblia.
o resto é ir à igreja. Tem muita gente que vai à igreja e não tem uma experiência com Deus. Eu tive, isso aqui ninguém me contou não, eu tive uma experiência terrível. Uma vez eu fui numa certa igreja neopentecostal, que eu não vou nem dizer o nome aqui, e fui lá. E o bispo estava falando lá, hoje é o dia da experiência com o Espírito Santo. E eu, domingo de manhã, olho assim, eu falei, ué, mas hoje é domingo, dia da experiência com o Espírito Santo. Achei que a experiência com o Espírito Santo era todo dia. Ou pelo menos lá na conversão, e a partir daí todo dia. Falei nada, fiquei na minha, estava visitando. Aí, de repente, ele desce lá, começa aí, a senhora já teve uma experiência com o Espírito Santo? A pessoa diz, não, nunca tive experiência com o Espírito Santo. Ah, hoje a senhora vai ter. E a senhora, nunca tive, bispo, uma experiência com o Espírito Santo? Não, não teve. Hoje, mas quanto tempo a senhora já frequenta? Ah, eu frequento a igreja há 25 anos. Perceba, a pessoa diz que frequenta uma igreja há 25 anos e nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. Sem uma experiência com o Espírito Santo, sem uma experiência de encontro com Cristo, essa pessoa vivia uma vida de religiosidade, mas se ela morresse ali, provavelmente, ela estaria fadada ao inferno. Isso é triste, meus irmãos, isso é doloroso. E isso pode acontecer com muita gente, e acontece com muito filho de crente, que está na igreja, que é criado na igreja, inclusive filhos de pastores também, criado na igreja, está ali, está dentro da igreja, tal, conhece todo mundo, sabe, conversa com todo mundo, tem bom trânsito, conversa do pastor presidente até os diáconos, conhece todo mundo é tio dele, mas o dono da igreja mesmo, o senhor da igreja mesmo, não conhece. Nem ele conhece, nem o senhor da igreja o conhece. Agora fecha a ideia, não fecha, não dá certinho, não bate certinho com aquilo que o Senhor Jesus falou. Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo. Vos direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Está cheio de gente que frequenta a igreja, de gente que lê Bíblia, de gente que é religiosa, mas que não tem verdadeiramente uma vida com Deus. E hoje eu vou mostrar biblicamente para os irmãos a diferença entre alguém que tem um conhecimento, que foi apresentado à Bíblia, ao conhecimento de Deus, mas a diferença que o encontro com Deus faz. Gênesis 28, vamos ler o capítulo todo. Então Isaque mandou chamar Jacó, o abençoou e disse, não se case com uma mulher cananita, em vez disso vá de imediato a Padã Arã, a casa de seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas de seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e a seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão. Que você venha a prosseguir, a possuir esta terra, na qual vive agora como estrangeiro, pois Deus entregou esta terra a Abraão. Assim Isaque se despediu de Jacó, que foi a Padã Arã, morar com seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel, o arameu. Então vejam, Jacó sabia que o pai dele, Isaque, servia ao Senhor, seu Deus, sim ou não? Sabia. Ele sabia que quem teve um encontro com Deus antes foi o avô dele, Abraão. Conhecia a história toda. Imagina o Isaque contando para o Jacozinho, Jacozinho, Ismaelzinho, senta aqui, Ismaelzinho não, Esauzinho, Jacozinho, senta aqui, papai vai contar para vocês, os gêmeos, vou contar para vocês a seguinte história. O avô de vocês, meu pai Abraão,
Certa vez, estava lá nas suas peregrinações, veio Deus e fala com ele, sai da tua terra e da tua parentela. Por isso que a gente está aqui peregrinando por essa terra. E um dia o Senhor vai nos mostrar, verdadeiramente, vai fazer de nós um povo. Ele prometeu ao avô de vocês que nós seríamos um povo grande, que dele sairiam reis, e seria uma maravilha, e teríamos uma terra só nossa. Jacó sabia. Ele conhecia a história, mas nada até esse capítulo aqui nos dá uma demonstração de que Jacó vivenciava essa história, de que essa história fazia parte de Jacó. Jacó tinha apenas o conhecimento exterior da história. Tanto assim o é, que na cena anterior, Jacó e a mãe dão um golpezinho no pai, para ele herdar a primogenitura. Fora o golpe que ele já tinha dado no irmão e aquela coisa toda. Vamos adiante, eu vou pular para o versículo 7. Espera aí. Na verdade, eu vou pular para o versículo 10, que aqui tem alguns versículos sobre Esaú que não vão interessar a nossa leitura. Então, o que acontece? Isaac manda Jacó buscar uma mulher em Padã Arã, casar com uma das suas primas. Versículo 10. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Ou seja, passou a noite no ermo, numa região deserta. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Está aqui a primeira escada rolante do mundo. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. Famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Eu imagino Jacó lembrando: rapaz, foi isso que ele falou para o meu avô. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta para esta terra, não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Vejam o que aconteceu. A história que estava na mente de Jacó ganha vida. Quando Deus, o Senhor, assim como fez saltar aos meus olhos aquele Salmo 37:5, agora de maneira poderosa, em meio a um sonho, o Senhor se apresenta a Jacó e fala tudo isso. Ele relembra a história que Jacó já conhecia. Por isso é tão importante criarmos nossos filhos na igreja, para que eles conheçam. Ah, pai, eu já conheço essa história. Mãe, eu já sei como é que termina isso aí. Tá, mas bota isso na tua cabeça, porque é assim, a gente vai enchendo e inculcando na cabeça. E olha o que Deus usou, a própria história. Ele vai e ele fala. Lembra a história que você conheceu a vida toda? Pois bem, chegou o teu tempo de assumir o teu papel nessa história. Então fecha tudo que estava na mente, desce para o coração e ele diz: rapaz, a história é verdade mesmo. Mas Deus vai além. Além da história que parece grande demais para uma pessoa compreender. Como assim, daqui a gerações vai haver reis que saíram de mim? Como assim vai haver uma nação? Como assim vão abençoar todas as famílias da terra? Norte, sul, leste, oeste? Como pode?
Ninguém consegue entender uma coisa dessa. Se acontecesse com você hoje, você ia olhar para si, para a sua pequenez e ia dizer, caramba, será? E Deus vai além, Ele sai da história ampla e Ele agora entra na história pessoal. Quando Ele vai dizer, além disso, estarei com você, com o seu CPF, com a sua pessoa, Jacó. Onde quer que você vá. E um dia trarei você de volta. O que Jacó estava fazendo mesmo? Viajando. Ele estava saindo de Berseba e indo para Padã-Arã para se casar com uma de suas primas, filha de Labão, por ordem de seu pai. Ele estava em plena viagem. Ele estava na ida. E Deus fala com ele, já está prometendo a volta. Ele diz, um dia você vai voltar. Um dia trarei você de volta a essa terra. Não te deixarei, enquanto não houver terminado de lhe dar tudo o que lhe prometi. Agora a coisa é pessoal. Agora a história não está simplesmente na cabeça de Jacó. Agora Jacó está dentro da história, a história é real e ele teve um encontro com Deus. Encontros com Deus mudam perspectivas. Um era Moisés antes da sarça ardente, outro era Moisés depois da sarça ardente. Um era Abraão antes do sai da tua terra e da tua parentela. Outro, aliás, ele nem era Abraão, ele era Abrão. Até o nome dele mudou, virou Abraão, pai de nações. Um era Jacó. Outro vai emergir daqui, o seu nome também vai ser mudado mais adiante. Quando ele voltar para esse mesmo lugar, e quando ele passar o Val do Jaboque, ele vai ter um encontro ainda mais pessoal com o anjo do Senhor. E ali o seu andar vai ser mudado, a sua caminhada vai ser mudada. Jacó, que antes andava firme, começa a mancar, porque o anjo toca na juntura da sua coxa. E ele agora já não vai se chamar Jacó, seu nome agora será Israel, porque lutou com Deus e os homens e prevaleceu. Prevaleceu, pastor, ele venceu Deus? Não, ele não sucumbiu, ele não morreu, ele prevaleceu, ele permanece. Essa é a conjuntura. E vejam, tem um paizinho desse tamaninho, que corresponde a 0,04% de todo o território do Oriente Médio. E esse paizinho incomoda pra caramba. Como é o nome desse paizinho? Israel. E lançam bombas e mísseis, 800 mísseis numa noite. Quantos caíram? Nem um. Porque Israel tem a boa mão do Senhor sobre eles. Tudo começa numa promessa, num encontro com o Senhor. Então Jacó acordou e disse, certamente o Senhor está nesse lugar. E eu não havia percebido. Sim, meus irmãos, Deus é tão grande que passa despercebido. Deus está nesse lugar e eu não havia percebido. Por isso eu fiz essa pergunta inicial aqui, quantos creram na igreja, quantos creram fora da igreja? Porque às vezes na igreja a gente está esperando uma expectativa de um momento religioso. A gente está esperando viver um tempo que a gente vai aproveitar ali para cantar cânticos, para ouvir a palavra, vai ter uma experiência religiosa. Bati o meu cartão da experiência religiosa, valeu, vou para minha casa. E às vezes Deus pega e vai falar com você justamente fora da igreja. E muitos, quando têm a experiência na igreja, muitas vezes já passaram 1000 vezes por dentro de igreja, já estiveram em culto, já ouviram a palavra 1000 vezes. Mas a sensação é mesmo essa aqui. Na verdade, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Deus busca o homem.
Deus vem a nós, Ele fala conosco, parte dEle. Nós temos que ouvir com os nossos ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, disse Jesus. Nós temos que estar com o nosso coração aberto, deixar o Senhor falar conosco. Como é temível... Desculpe, eu vou continuar. Contudo, também teve medo, verso 17. E disse, como é temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus e a porta para os céus. O encontro com Deus, o encontro que Jacó teve com o Senhor, faz com que ele agora tema. É interessante esse temor de Jacó, porque Jacó talvez estivesse sem noção do que ele estava fazendo, da grandeza do que ele estava empreendendo. Jacó sai de Berseba e está a caminho de Padã Arã e simplesmente anoitece, ele para, arruma uma pedra, afofa a pedra com algum pano lá e deita e dorme. Alguém aqui já teve essa experiência de dormir no deserto? De dormir no descampado? Nem o pessoal de marinha aí, nem o pessoal militar não tem, porque quando vai dormir nesse tipo de lugar, geralmente é acampamento, está cheio de gente. Jacó estava sozinho. Vou ser redundante aqui. Jacó estava sozinho, solitário e sem ninguém. No meio de um deserto. O que tem no deserto, meus irmãos? Tem coisa boa no deserto? Que eu saiba, no deserto tem cobra, tem escorpião, tem aranhas, tem todo tipo de animal peçonhento, além dos predadores. Lembrando que Davi mesmo matou um urso e um leão. E eu queria lembrar uma outra coisa. Jacó tinha um irmão, o irmão dele era Esaú. Quem se lembra aqui do que Esaú fazia? Esaú era caçador. E Jacó, vou falar bem claro para vocês quem era Jacó. Do lar. Jacó era o famoso do lar. O irmão era caçador, né? Caçava, atirava, matava os animais, carregava nas costas, aquele homem mesmo, aquele homão. Jacózinho ajudava a mãe na cozinha. Era do lar. Filho, passa uma vassoura ali, vai lá, passa a vassoura. Filho, dá uma ajuda aqui. Seu irmão trouxe a caça, ajuda aqui a descarnar e tal. Beleza, joga o lixo fora. Isso era o Jacó. Ora, Jacó passa a noite num lugar que tem cobra, escorpião, aranha, lobo, tigre não sei, né? Leão eu sei que tinha. Urso. Deita e dorme a ponto de sonhar. Para você sonhar, você sabe que tem que estar dormindo ferrado mesmo, pesado. E não teve medo, aparentemente. Mas agora, depois que ele tem um encontro com Deus, agora o medo vem. Porque agora ele tem um saudável temor do Senhor. Ele percebe onde é que está verdadeiramente o poder. E aqui ele vai temer a presença do Senhor. Na manhã seguinte, verso 18, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé, como coluna memorial, e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel. Betel significa casa de Deus, Bet-El, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, é claro que ia acontecer, estava prometido. Se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª de tudo que Ele me der. Vejam, meus irmãos, aqui está
o resultado de um verdadeiro encontro com Deus. Jacó poderia estar ali naquele deserto preocupado. Será que vai ter alguma serpente? Será que vai ter algum escorpião? Será que eu posso ser atacado por um urso, por um leão? Experiência religiosa ele já tinha tido. Quais são os ursos, os leões? Quais são as serpentes que podem nos atacar hoje? São tantas. Os nossos temores hoje são a economia do país quebrar, o preço das coisas encarecer e a gente ter que diminuir as compras, e cada vez está acontecendo mais. O desemprego é um temor presente, um diagnóstico de saúde terrível, uma crise no casamento. Tudo isso são temores da nossa realidade atual. E muitas vezes esses temores, eles estão no topo da nossa mente. E aquilo que a gente tem vivido na igreja, ou no nosso lar, na nossa vida diária, devocional, tem sido uma coisinha aqui no cantinho, uma gavetinha da nossa vida. É a nossa experiência religiosa. Vou deixar aqui a gavetinha da experiência religiosa. Já li o meu versículo hoje, já puxei lá minha preciosa promessa da caixinha de hoje. Está lá, já falei com Deus, uma oração de 1 minuto. Senhor, Tu sabes. Quanto menor for o teu Deus, maior será o teu temor das coisas exteriores. Jacó entendeu, no seu encontro com Deus, que o temor que ele deveria ter não era pelas coisas exteriores, não era medo do seu irmão, porque ele morria de medo também do Esaú pegar ele, porque quando Isaac morresse, Esaú já tinha jurado que ia matar o Jacó. O temor talvez fosse muito grande. Mas naquele momento ele se encontra com Deus, ou melhor, Deus vem ao encontro dele. E ali, Jacó tem um encontro com Deus de forma maravilhosa. Que resultados vieram desse encontro com Deus? Primeiro, o verdadeiro temor. O temor foi colocado no lugar certo. Eu tenho de temer a Deus sobre todas as coisas. As demais coisas estão abaixo de Deus. Tudo está no controle de Deus. Se eu temo a Deus, eu não preciso temer mais nada, nem ninguém. Paulo vai declarar isso de maneira claríssima. Paulo vai dizer: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Será tribulação, fome, nudez, perigo, espada, alguma outra criatura, anjos, potestades? Não, por quê? Porque o meu temor está em Deus. O que estiver abaixo de Deus não pode me causar temor. Como é que diz o hino, na verdade? Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Temos um hino que fala isso no Cantor Cristão. Onde está o temor da tua vida, meu irmão, minha irmã? Lembre daquele teu primeiro encontro com Deus. Lembre, se você não foi visto por si mesmo como alguém invencível a partir daquele momento. Não, a partir de agora, é Deus e eu. Deus comigo e eu sou maioria a partir de agora. Posso todas as coisas verdadeiramente naquele que me fortalece. Segunda coisa, não sei se Jacó tinha uma vida de adoração, mas agora ele está preocupado em adorar a Deus. Ele tira o travesseiro que lhe deu conforto durante a noite, aquela pedra, ele coloca em pé, coloca como uma coluna, ligando o céu à terra visualmente, e ele derrama azeite, lembrando que ele está fazendo uma viagem, não é para desperdiçar azeite, mas ele pega o azeite dele e derrama ali ao Senhor, é uma oferta ao Senhor, e ali ele faz um pacto. Deus falou comigo, Deus trouxe o pacto até mim, Deus fez comigo uma aliança.
E eu estou mostrando aqui a minha aceitação. Eu aceito a aliança. Eu aceito o desafio. Viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações e atitudes. Esqueci o resto. Eu sei que termina. Refletirei sua luz. Deus vem ao homem. E nós precisamos dar uma resposta. A resposta de Jacó foi clara. Faço aqui um pacto com o Senhor, aceitando a proposta. Eu aceito aquilo que o Senhor propôs. E aqui está uma prova tangível da minha aceitação. É como se o Senhor viesse com um contrato, Jacó no dia seguinte pegasse a caneta e assinasse o contrato. Agora as duas partes estão em acordo. Agora Jacó, que saiu com o coração talvez pesado, preocupado lá da casa de seu pai, ele sabe que ele está com o Senhor e a sua vida a partir de hoje, ela vai ser outra. Que na minha vida e na tua vida nós possamos sempre nos lembrar lá do primeiro amor, do primeiro dia, do primeiro impacto que Deus fez na nossa vida. E que possamos sempre renovar o nosso lado nesse pacto. Renovar a nossa assinatura e dizer, ei, estou deixando outras coisas tomarem a prateleira superior. Desce daí, família, desce daí, filho, desce daí, trabalho, desce daí. Essa primeira prateleira aqui mais alta, ela pertence a um só, ao Senhor. Tudo decorre dela, tudo. Você pode dizer amém a isso? Amém. Eu quero fazer isso também. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Tenha verdadeiramente um encontro, eu sei que você já teve, mas tenha verdadeiramente um momento com o Senhor, ainda hoje, de meditar nessas coisas e de pensar, eu tenho deixado outras coisas tomarem o lugar de Deus na minha vida? Eu tenho deixado temores tomarem conta da minha vida, por quê? Se eu digo que eu sirvo a um Deus poderoso, todo-poderoso, por que eu tenho temido? Por que eu tenho andado tímido ou tímida na minha vida? Tenho falhado na minha fé, não tenho conquistado, não tenho falado de Jesus, tenho ficado de timidez, de medinho. Que hoje seja o dia de você e eu termos novamente, não uma experiência com Deus, mas fazermos novamente um renovo do nosso pacto com o Senhor. E se você que está aqui hoje, nessa manhã, meu amigo, meu irmão, minha irmã, se você não teve ainda esse impacto, esse presente, esse momento com Deus, que seja também hoje o dia que você vai ter esse encontro e vai tomar decisões que precisam ser tomadas, para que vão mudar a sua vida, e vão mudar a sua disposição, e vão mudar a sua história. Nosso Deus, a palavra foi entregue, a palavra é tua, e é o Senhor que é o dono dos resultados dessa palavra. Que em nome de Jesus, nessa manhã, pactos sejam renovados, que nessa manhã corações sejam movidos, e nessa manhã nós possamos olhar para a história de Jacó, olhar para a nossa própria história, e decidirmos, Senhor Deus, caminhar mais uma milha, caminhar com a força que o Senhor dá, que nós limpemos a prateleira superior da nossa mente, do nosso coração, onde só deve ter lugar para o Senhor, e que ali o Senhor reine absoluto, e todas as coisas irão para o seu lugar, quando o Senhor for colocado em primeiro e único lugar nas nossas vidas. Abençoa-nos, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Vamos louvar ao Senhor.